A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, um bom dia. Sejam muito bem-vindos ao canal Deise Pregadora da Palavra. Obrigada pela oportunidade de você poder me ouvir um pouquinho, para que juntos possamos refletir um pouco mais sobre a mensagem do Senhor. Me ajude compartilhando esse vídeo, deixando seu comentário, deixando seu like. Que Deus, com as suas poderosas mãos, continue abençoando a sua vida, a sua casa, toda a sua família, os seus projetos, enfim, continue dando livramento para você. Eu quero profetizar pela palavra de Deus que você seja ricamente abençoado e alcançado pelo poder da palavra de Deus. Irmãos, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para, além de agradecer todos aqueles que aqui tiram um tempinho para ouvir esses minutos que o Senhor me dá para poder falar com vocês, que vocês reflitam muito mesmo sobre o que eu vou dizer hoje. É um texto que, na verdade, eu estava meio relutante, eu ia colocar em outro, até coloquei em outro, mas, sabe, o Espírito Santo de Deus me trouxe para esse texto novamente. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um versículo que está no livro de Números, capítulo 21, o verso de número 4. Eu gostaria que os irmãos prestassem bem atenção, irmãos, nesses dois versos que eu vou ler, que é o 4 e o 5. Que vai trazer um grande alerta para nós. Nesses dias de hoje, irmãos, não tem tempo para nós ficarmos perdendo tempo com coisas que são, fúteis, com coisas que não são relevantes. Mas aproveitar a oportunidade da mídia para pregoar a palavra para aqueles que nós, ali pessoalmente nós não teremos acesso. Mas a mensagem do Senhor, ela vai ser propagada. Então, aqueles que precisam, mande esse texto, mande, aliás, esse vídeo e fica com essa reflexão no nome de Jesus, que isso aqui é muito forte para nós. Números 21. Verso de número 4 e 5 vai dizer assim: Então partiram do monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se nesse caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão e nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Eu estou lendo na versão Almeida, Revista e Corrigida. E eu quero frisar nessa palavra. Temos fastio, a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Primeiro ponto, a palavra fastio significa estar enjoado. E vil significa inútil ou miserável. Nós estamos diante de um texto que vai revelar aqui o povo de Israel, que já foi liberto da escravidão. Deus já havia dado livramentos para esse povo, já havia mostrado grandes maravilhas por meio dos seus sinais, antes mesmo ali deles saírem do Egito e por fim na travessia do Mar Vermelho. O Senhor já havia demonstrado após chegarem no deserto, quando eles se encontram com aquela fonte que é amarga, que a princípio ali é através das algas, enfim, que havia no fundo daquela água, que era embora era amarga a água, mas tinha propriedades medicinais, porque a ideia era cuidar e sarar primeiro o povo, como nós aprendemos no nosso ministério, através da vida do presbítero Carlos. E a ideia era curar a alma do povo para que, enfim, depois eles começassem a enfrentar as batalhas, o que não é diferente dos dias de hoje. Se você não tiver uma cura espiritual, algo de dentro para fora, dificilmente você vai estar de pé diante das batalhas, diante dos desertos da vida. Então Deus o tempo todo estava cuidando do povo de uma certa forma. Chega um momento que o Senhor, eles levantam, aliás, ali a tenda e tem que ir para outro lugar. E quando esse povo, que só murmura diante de tanta coisa que Deus fez, eles precisam se levantar para ir para um outro caminho, algo chama a atenção deles. Eu não sei se são os povos, eu não sei se é ali a região de Edom, que o povo ali é altamente preparado, mas algo angustia eles no caminho. Ou seja, tem alguma coisa no caminho deles, que embora eles tenham do lado deles o Senhor, que mostrou tantas coisas, mas eles se deparam com aquilo que poderiam causar uma certa preocupação neles, e eles se desesperam, se angustiam. E eu sei que não é diferente. Quantas são as situações que nós passamos, embora nós servimos a Deus, parece que nós deixamos de lado a quem nós servimos, a quem nós estamos seguindo, quem está do nosso lado, para deparar e prestar atenção nas dificuldades. E a nossa alma se angustia. Mas, irmãs, o problema é a alma se angustiar? Não, o problema está no versículo adiante. Porque se angustiar diante das dificuldades que aparentemente são maiores, eu te garanto que pode ser aparente, mas nunca será maior do que o Deus que você serve. Nunca será maior que o Deus que está do seu lado. Mas olha só o que chama mais atenção, irmãos. Não é nem se angustiar,
Porque ficar triste na batalha, isso é comum. Deixa eu correr aqui que eu tenho pouco tempo. Mas o verso de número 5 vai dizer: e eles começaram a falar contra Deus e contra Moisés. Por que vocês não fizessem subir do Egito? Para morrer no deserto? Porque aqui neste local que nós estamos não tem pão, não tem água. E nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Eu disse que a palavra fastio significa estar enjoada. E vil vem de inútil e miserável. É como se o povo dissesse: sabe o maná do deserto que caiu lá em Êxodo, capítulo 16? E em Números, capítulo 11, vai dizer que o povo está tão cansado que Deus também manda cordonizes. Só que quando o povo começa a comer, que sai, sabe, chega a sair pelas narinas, nem tinha descido pelos dentes, o povo estava naquela ganância, Deus, a ira dele se acende e Deus, faz uma coisa geral ali naquele local. A ira dele se acende, pessoas morrem por causa da fome. Presta atenção numa coisa: o povo está angustiado por alguma situação, vão para outro local e qual que é a angústia? Aqui não tem pão, não tem água, comida de novo. E aquilo que Deus havia proporcionado, que está em Êxodo 16, que é justamente sobre o maná, o povo está enjoado. Claro que se nós trouxermos para os dias de hoje, dentro do maná, nós sabemos que é pão, e pão quer dizer palavra. E aqui o povo está dizendo que no local que eles estão ali, no Monte Hor, ali próximo de Edom, não tem pão e não tem água. E o pão, que era o único que eles tinham acesso, que é o maná que Deus mandou em Êxodo 16, eles estão cansados de comer. E Mandez, o que você quer dizer com tudo isso? Eu quero dizer para vocês que pessoas estão cansadas daquilo que Deus proporciona. Deus, irmãos, ele vai prover a necessidade, não capricho. Amém? E as necessidades ele cuida. Ele manda cordonizes, ele manda ferir uma rocha e sair água. Ele manda maná que vem do céu e ainda fala pro povo: olha, não pega todo dia não, para dali fazer com que o povo tivesse um contato com ele diário, que a provisão de Deus era diária. Apenas dia de sexta-feira, aliás, no sexto dia, é que tinha que colher para ser, aliás, tanto para o sexto dia quanto para o sábado, porque o sábado era descanso. Mas o povo, não satisfeito com os milagres, com as coisas que viram, estão cansados. Quantos são o que considera essa palavra como algo vil? Quantos são as pessoas que estão cansadas de ouvir as mesmas coisas? Não, vamos para uma receita um pouco mais light, porque afinal nós estamos vivendo num tempo que não precisa dessa rigidez toda. E que rigidez, irmãos? Nós estamos falando da palavra de Deus que precisa ser seguida. As pessoas perdem muito tempo com outras coisas, ao invés de prestar atenção na palavra de Deus. Eu quero aquilo que sacia o meu ego. Não, eu quero aquilo que vai preencher a minha alma e vai me levar para o céu. O povo está cansado. E a consequência do povo estar cansado daquilo que Deus havia dado, o povo está enjoado do pão, do maná, que a palavra, enfim, Deus mandando ali. O povo está tão cansado que a consequência é serpentes ardentes no deserto. Até que a misericórdia de Deus ainda entra, e glória a Deus por isso. Moisés levanta uma serpente de bronze, aliás de metal, numa haste, que todo mundo sabe que aponta para Cristo, e aqueles que olhavam para a serpente eram curados. E aqui não fala de idolatria, fala sobre cura em meio à obediência. Deus falou: olha para a serpente, você vai ser curado. E detalhe, irmãos, o texto vai dizer no verso 9 que aqueles que, se a serpente do deserto mordia, porque não deixou de morder, se olhava para a serpente de metal, ficava vivo. Não diz que a dor, ou o sofrimento, ou a angústia não atingiam a eles. E também não dizia que as serpentes pararam de morder a eles, mas diz que aquele que, ainda que fosse mordido, ainda que sofresse o dano, mas se olhasse para Cristo, não iria morrer. Eu quero convidar você nessa manhã a não se sentir enjoado desse pão. Eu quero convidar você nessa manhã a não se sentir, enojado desse pão e nem considerar esse pão inútil ou miserável. Porque Deus, por sua bondade, mandou isso daqui. E Ele está disposto a saciar as nossas necessidades. E está aqui nessa manhã o pão que vai saciar a sua necessidade. Capricho, você corre atrás. Eu sei que parece uma palavra dura, mas é uma palavra para os nossos dias, para a reflexão da igreja. Precisamos estar constantemente se sentindo agraciados por essa palavra. Não se noje. Não tenha e não considere isso aqui uma coisa vil, uma coisa miserável. É palavra de Deus que traz sustento para a sua vida, traz saúde para as nações e traz salvação para mim e para a tua alma. Amém, meus irmãos? Fica com essa mensagem do Senhor nessa manhã. Que as poderosas mãos de Deus continuem sobre a sua vida. E não se esqueça de continuar compartilhando esses vídeos. Vocês me ajudam muito. Deus vos abençoe. Não sinta enojado pelo pão que desceu do céu. Deus abençoe.